Bom dia, pessoal. Sou o João Anderson. Todos já me conhecem, mas tenho que me apresentar. Sou professor técnico de enfermagem. Sou enfermeiro com experiência, enfermeiro assistencial com experiência em unidade de terapia intensiva. E como eu mencionei a vocês no grupo do WhatsApp, que daria prosseguimento às aulas dessa maneira agora, através de vídeo, devido ao que nós estamos enfrentando essa pandemia, nós falamos sobre as principais patologias que acometem ou que ocorrem dentro da unidade de terapia intensiva. E nós falamos sobre complicações cardiovasculares, complicações vasculares, complicações respiratórias, complicações diversas. Falamos sobre o infarto agudo do miocárdio, e nós paramos em feridas e iríamos falar sobre feridas. Por que falar sobre feridas em unidade de terapia intensiva? Acontece muito, por muitas vezes vocês vão ter a oportunidade de evidenciar pacientes que chegam até nós vitimizados, sejam de acidentes automobilísticos, sejam por vítimas de perfuração por arma de fogo, lesão por pressão, que também são feridas, e ocorre muito em pacientes que têm muito tempo de internação. Então nós temos que saber o que é ferida, como se classificam, quais são as características delas, e a gente vai ver daqui para frente. Vale ressaltar que qualquer dúvida sobre o tema que eu vou falar, sobre os assuntos que vão ser mencionados, vocês podem estar colocando as perguntas no grupo do WhatsApp, que eu estou disponível para estar respondendo e tirando essas dúvidas. Ok? Então vamos lá. Outra coisa, caso tenha dúvida, volta o vídeo, escreve. Se quiser acompanhar com um caderno, é interessante sim, para estar anotando alguns pontos importantes. E se quiser acompanhar com a apostila, também seria interessante. Então vamos lá. Inclusive eu vou pedir o feedback de vocês após esse vídeo, se eu vou falar muito rápido, se eu estou falando muito lento, se eu estou passando os slides muito rapidamente. Vocês me dão esse feedback no grupo também. Afinal de contas, nós temos que fazer o melhor para vocês. Então, o que são feridas? Vamos lá. Uma ferida é pele ou tecido macio danificado quando ocorre em consequência um trauma ou lesão. Ou seja, tudo que compromete a pele, que é um órgão que tem uma das suas funções principais, é a proteção. Algo que aconteça que venha danificá-la se chama de ferida. Os traumas tissulares, eles podem ocorrer em decorrência de várias coisas, devido a vários procedimentos, sejam por cortes, sejam por pancadas, deficiência circulatória, substâncias químicas fortes, calor e frio em excesso também causa feridas. As feridas elas se dividem em duas partes: as feridas abertas e as feridas fechadas. Nós vamos ver o que é cada uma delas. Posso estar utilizando o mouse aqui para ficar melhor. Então vamos lá. Bem tranquilo. É um tema que é de fácil entendimento, sem complicação. Não vou me aprofundar para falar sobre biofísica, química. A ferida nós temos que mencioná-la porque nós, técnicos de enfermagem, devemos ter a capacidade de lidar com o paciente com feridas.
As feridas abertas, o que são elas? Uma ferida aberta é aquela em que a superfície da pele ou da mucosa não se encontra mais intacta. Trata-se de um ferimento que pode ser ocasionado de maneira acidental ou intencional. Vamos ver os exemplos logo a seguir. Então, tudo que faz com que venha comprometer a pele em relação à sua estrutura, dá-se o nome de ferida aberta. Pode ser de maneira acidental, pacientes que sofreram de acidentes automobilísticos, ou intencional, vítimas de perfuração por arma de fogo, ou qualquer outro tipo de arma branca também, são feridas abertas de maneira intencional. E temos os tipos de feridas abertas. Incisa ou por incisão é um tipo de ferida aberta. Por quê? É uma ferida operatória, ou seja, ela apresenta bordas e paredes lisas, sendo geralmente muito dolorosa, porém de fácil cicatrização. Então, toda lesão, toda ferida que foi realizada por um procedimento médico, procedimento cirúrgico, dá-se o nome de feridas abertas por incisão. Você veja que a questão das bordas, elas são bordas regulares, tá vendo? Paredes lisas. E logo após a abertura dessa incisão, dessa ferida, o médico ele faz o que? Sutura a região, não é isso? Vamos dar prosseguimento. Vou falar de maneira mais calma para que vocês entendam. Temos as feridas, tem-se as feridas ou lesões lacerantes. É uma ferida de forma irregular, geralmente causadas por vidros, arames ou facas. Lacera a pele. Veja que as bordas já não são mais regulares, são de maneiras irregulares, compromete todo o tecido da pele, ou seja, tanto a epiderme quanto a derme, tanto o tecido conjuntivo quanto o tecido epitelial. Isso é chamado de ferida lacerante. Ferida por abrasão, o mais conhecido na unidade de terapia intensiva por escoriações, uma ferida em que as camadas superficiais da pele estão retalhadas. Vejamos que não tem um comprometimento tanto profundo, é mais na região do tecido epitelial, mais na camada da epiderme da pele. Tem-se esse comprometimento, porém não chega a ser profundo. São chamadas as escoriações. As feridas por avulsão, destruição de grandes áreas de pele e tecido subjacente com exposição de cartilagem e ossos. Veja que agora é uma lesão muito mais profunda, certo? Uma lesão muito mais profunda. Ocorrem comumente em pessoas que foram vitimizadas de acidente, seja automobilístico, queda também pode ocasionar esse tipo de lesão. E tem algumas situações em que há fratura exposta. Você vê que tem a exposição de cartilagem e ossos. É uma ferida muito mais complicada e pacientes que têm esse tipo de lesão, esse tipo de ferida, eles ao chegar na sala vermelha ou na sala de reanimação, na maioria das vezes vai diretamente ao centro cirúrgico para ser avaliado se vai ser submetido por uma cirurgia e possa ser que esse membro seja amputado ou não. Isso aí depende da equipe médica. Porém, já chega na UTI já suturado por incisão. Porém, a gente tem que saber que aquele membro ou aquele local ele foi um tipo de ferida por avulsão. Tá bom? Tranquilo até aqui? Temos as feridas por ulceração, que são lesões profundas ou não,
onde há falta de pele e mucosa. A questão da ulceração, as famosas chamadas lesão por pressão, comumente acontece nas unidades de terapia intensiva. Então, cabe a nós, profissionais de enfermagem, que vamos ser responsabilizados por esse tipo de lesão, esse tipo de ferida, tratar o paciente com cuidado mais intensivo, realizando que tipo de procedimento, professor? A mudança de decúbito. Se o paciente é um paciente que está em ventilação mecânica, não está em uso de drogas vasoativas e tem-se a liberação médica para estar realizando a mudança de decúbito desse paciente, nós devemos intensificar a mudança de decúbito nesse paciente. Porque se não tiver mudança de decúbito, se não realizarmos essa mudança, provavelmente esse paciente vai abrir lesão por pressão e vai comprometer o tempo de estadia dele, de internação na unidade de terapia intensiva. É um tipo de lesão aberta. Temos a lesão por perfuração, uma abertura na pele subjacente ocasionada por objetos pontiagudos, cortantes e finos. A lesão por perfuração pode ser também, como eu já vi falando antes, por perfuração por arma de fogo. É um tipo de ferida aberta. E existe também a ferida fechada. O que seria a ferida fechada? Uma ferida fechada é aquela em que não há abertura da pele ou mucosas, contusas, por exemplo, traduzidas por objetos rombudos que afetam partes mole, causando edemas, hemorragia subcutânea ou às vezes chamadas de equimose. Vejamos que não tem nenhum comprometimento em relação a ter uma abertura na pele, porém é chamada de ferida sim, porque teve um impacto naquela região, aonde comprometeu, aonde prejudicou também a pele internamente, ok? Beber uma água aqui para dar prosseguimento. Estou falando um pouco lento para que vocês entendam o que eu estou mencionando. E depois de sabermos os tipos de ferida, aberta, fechada, os subtipos que tem, nós devemos também entender o que seria a reação inflamatória. Reação inflamatória, professor, o que é isso? É uma reação do organismo que ocorre quando os tecidos sofrem alguma lesão, alguma ferida. Seu objetivo é limitar o dano tissular, retirar as células lesionadas e os resíduos e preparar a ferida para a cicatrização. A reação inflamatória evolui em várias fases. Durante a primeira ocorrem mudanças locais. O que é que acontece? Nós tivemos uma aula sobre sepse e nós falamos sobre reação inflamatória. Então, na sepse, o que é que acontece na sepse? Existe alguma infecção e essa infecção faz com que o corpo, o organismo, tenha uma reação para combater essa infecção, chamada reação inflamatória. A mesma coisa acontece nas feridas, porém é uma reação inflamatória a nível focal. Vai estar apresentando naquela região onde foi comprometida. Então vamos lá. No momento em que ocorre uma lesão, as membranas das células danificadas, imediatamente elas ficam mais permeáveis, permitindo liberar substâncias químicas internas. Essas substâncias desencadeiam múltiplas reações para eliminar os efeitos da lesão. O que é que acontece? Se tem uma lesão, vamos supor agora, exemplificar, na panturrilha, ou melhor, na sacra, né, onde tem-se a lesão por pressão. O que é que vai acontecer naquela região próxima, onde tem vaso sanguíneo? As membranas celulares, as membranas dos vasos vão ficar muito mais permeáveis, fazendo com que células do sistema de defesas, as células chamadas glóbulos brancos, os leucócitos, eles vão sair da corrente sanguínea e se direcionar para aquela região.
E ali eles vão combater aquele tipo de região ali, aquele tipo de, seja patógeno, seja bactéria, fungos que desenvolveu naquela região, naquela ferida. E o que é que acontece? Vão ser, aí vai desenvolver os sinais flogísticos. Aqui, ó, em consequência de suas ações, são produzidos sinais e os sintomas característicos da inflamação, também conhecido como sinais flogísticos, que seria dor, calor, edema, hiperemia e diminuição da função. Então o paciente vai questionar você que está sentindo dor naquela região. Aquela região vai estar hiperemiada, vai estar com edema, edemasiada. Então, vai estar apresentando calor, o paciente vai se sentir muito incomodado. Ah, professor, e aqueles pacientes que vão estar em ventilação mecânica? Eles não vão poder questionar, não vão poder sinalizar isso. Então, é interessante nós termos um cuidado dobrado para esses pacientes mais críticos, porque já que ele não pode informar para nós que está tendo dor, é, inchaço naquela região, cabe nós, profissionais de enfermagem, identificar e intervir, fazendo com que a comunicação efetiva, sempre falo nas minhas aulas, venha ser utilizada nesse momento. Comunica-se ao enfermeiro, o enfermeiro comunica-se ao médico, para daí ter uma intervenção, seja farmacológica, através de antibióticos, ou antitérmicos, ou analgésico, no caso o analgésico, para estar intervindo nessa situação. Então, o paciente pode até, inclusive, aliado aos sinais flogísticos, apresentar febre também. Então, é interessante nós termos o cuidado dobrado em relação a isso. Aqui, ó, na segunda etapa defensiva, ocorre quando as células brancas, conhecidas como leucócitos ou macrófagos, migram para o local da lesão, enquanto o corpo produz mais e mais para assumir o seu lugar no sangue e nos tecidos. O que é que acontece? A leucocitose. Professor, o que é leucocitose? Eu falei sobre isso em aulas anteriores. É o aumento de leucócitos, aumento de células de defesa. O organismo ele é uma máquina inteligente. Se ele percebe que tem alguma coisa errada em uma determinada região, ele faz com que produza mais células de defesa, e essas células de defesa elas vão se direcionar para aquela região. E chegando lá, os macrófagos eles vão fazer a famosa fagocitose. O que seria fagocitose? Nós vamos ver mais para frente. Aqui, ó, existem 3 etapas, onde o tecido lesionado libera patógeno. E o que acontece? Os vasos sanguíneos que estão próximos à região onde foi lesionada fazem com que as células de defesa elas saiam da circulação e vão até essa região, e lá eles vão fagocitar os patógenos. Que seria a fagocitose? Nós vamos ver aqui agora. Primeiro, leucocitose, já falei para vocês. Os neutrófilos e os monócitos são tipos específicos de leucócitos do sangue. São basicamente responsáveis por fagocitar substâncias patogênicas. Sangue coagulado eles também fagocitam, e resíduos celulares, processo chamado de fagocitose. Eles limpam a área da lesão e preparam o local para o reparo da ferida. Já a leucocitose nada mais é do que uma condição no qual o número de leucócitos, ou seja, os glóbulos brancos do sangue, estão num valor acima do normal, que no adulto é de 11.000 por milímetro cúbico. Aqui a fagocitose. Existem várias etapas. A célula chega até um determinado patógeno, ela vai englobar esse patógeno. Depois que englobar, leva esse patógeno até o lisossomo, que é uma organela celular. Lá faz-se a formação do vacúolo digestivo, aonde são liberadas enzimas, substâncias para degradar esse patógeno.
e depois desse patógeno ser destruído, os resíduos desses corpos patogênicos, eles vão ser eliminados através da exorcitose, jogar para fora. E aí começa-se a cicatrização das feridas. A cicatrização de uma ferida é dependente da extensão do dano ao tecido, condições nutricionais do indivíduo e da implementação no local cometido. Geralmente, a integridade da pele do tecido danificado é restaurada por resolução, regeneração ou formação de cicatriz. É importante nós falarmos sobre cicatriz porque pacientes que estão internados em unidade de terapia intensiva e eles não se alimenta de maneira adequada, rejeita a oferta da dieta que nós técnicos de enfermagem fazemos, essa oferta, seja durante o café da manhã, o almoço, o café da tarde ou janta, ou café da noite, a depender, eles rejeitam, ele vai ter um comprometimento na lesão se ele tiver, ou na ferida. Inclusive, vai estar mais propício a desenvolver lesão por pressão. Além disso, a questão da extensão da ferida também é um ponto que é dependente à cicatrização. Se tem uma maior extensão, mais demorado vai ser o processo de cicatrização, tá bom? Também vale ressaltar a implementação no local acometido. Existem alguns tipos de curativos especiais que são utilizados em determinadas feridas. Se não tem esses curativos especiais e trata-se de uma forma tradicional convencional, a cicatrização desse paciente vai ser mais longa. O período de cicatrização, o processo de cicatrização vai ser mais demorado, tá bom? O que seria então na restauração do tecido? O que seria a resolução e regeneração? São duas coisas totalmente diferentes. Na resolução, nós temos um processo reparador no qual as feridas que estão levemente lesionadas recuperam-se e restabelecem sua função normal. Já na regeneração, quando algumas células são destruídas e duplicadas, são produzidas para assumir o seu lugar. Ou seja, aqui existe a destruição da célula, então vai se ter a regeneração, vão ser duplicadas e produzir mais células naquele local. Já a resolução, levemente lesionada, ela consegue se restabelecer e continuar funcionando normalmente. Já o processo da formação de cicatriz é quando as células estão exatamente destruídas, extensamente destruídas e não há potencial de regeneração. A integridade da área é restaurada através da substituição das mesmas por tecido cicatricial. Ou seja, as células que foram comprometidas naquela região, elas estão extensamente destruídas, totalmente destruídas. Então não tem como fazer-se uma duplicação ou uma regeneração, uma resolução. Então o que acontece? Essa região vai ser toda substituída por um tecido cicatricial. E o que seria esse tecido cicatricial, professor? O tecido cicatricial, em seu estágio inicial, é um tecido conectivo ou conjuntivo, altamente vascularizado, que contém colágeno, que é uma substância proteica áspera e sem elasticidade. Esse tecido cicatricial é conhecido como granular e pode ser reconhecido pela cor, que varia de rosa forte a vermelho, produzida pelas extensas projeções dos capilares naquela área. Ou seja, o tecido cicatricial é quando já não tem mais como essa célula se regenerar. Então, o que acontece? Começa a desenvolver naquela região algo chamado colágeno, que é uma substância proteica, e vai ser altamente vascularizada aquela região ali para ser hidratada, aquela região, certo? E vai ter uma diferença de cor. Vai ser rosa forte a vermelho. E com a medida do tempo, essa cor ela começa a ficar mais próxima da pele.
ficar mais próxima da cor da pele. Vamos lá. Então aqui, ó, a cor suaviza gradativamente quando a rede dos capilares retrocede, como eu vim falar. A quantidade, do tecido cicatricial formado depende da ferida cicatrizar por primeira, segunda ou terceira intenção. O que seria isso, professor? Vamos ver aqui. Cicatriz por primeira intenção, também chamada de primária, ocorre quando as extremidades da lesão ou da ferida estão diretamente mais próximas uma da outra, Pelo fato de o espaço entre elas ser estreito, forma-se somente uma pequena quantidade de tecido cicatricial, como por exemplo nas feridas operatórias. Vejamos que as bordas elas estão muito próximas uma da outra. Ou quando não esteja tão próxima assim, porém o médico avalia e vê a possibilidade de suturar essa lesão, essa ferida, então se aproxima-se a borda e vejamos que a cicatrização por primeira intenção, como mostra na imagem abaixo, não fica tão extensa. Já de segunda intenção, ocorre quando as extremidades da ferida estão bastante separadas. Pelo fato dessas margens do ferimento não estarem em contato direto entre si, o que é que acontece? O tecido granular precisa formar-se das extremidades em direção ao centro, resultando em que uma cicatriz maior e mais profunda. Vejamos que as bordas dessas imagens aqui abaixo não estão próximas uma da outra, dessa ferida. Então começa a surgir tecido granular das bordas até o centro e a cicatriz ela fica um pouco mais extensa e profunda. Algumas situações nós podemos observar como é que eu posso dizer, um relevo nessa região onde foi acometido de lesão, teve a lesão. Ainda sobre segunda intenção, é um processo lento que pode ser prolongado pela drenagem de uma infecção ou de outros resíduos da ferida. Além disso, pelo fato do tecido de granulação ser frágil enquanto está sendo formado, cuidado com a ferida precisa ser realizado com cautela para evitar rompimento na cicatrização. Então, existem alguns casos que tem a necessidade de colocar um dreno para drenar essa lesão. Então, o cuidado é muito mais intenso, certo? E o de terceira intenção é tranquilo. A cicatrização por terceira intenção é o que? Combina a primeira com a segunda. Em geral, ocorre uma descência de sutura e a ferida é deixada aberta para a formação de granulação, sendo feita outra sutura posteriormente. Aqui tem uma imagem que explica muito melhor, ilustra muito melhor. Primeira intenção, então, é uma incisão onde se tem o que? O médico sutura e tem a pequena formação de cicatriz. Já na segunda intenção, há casos que necessita de drenagem, as bordas estão muito mais afastadas umas da outra, então, com o passar do tempo, o tecido de granulação quase que não sai. Ele começa a se desenvolver e fica dessa maneira. Já a terceira intenção é tranquilo, seria a primeira com a segunda. O que acontece? Tem-se a incisão cirúrgica, a sutura, aí ao invés de formar uma cicatrização como na primeira intenção, o indivíduo ele não tem uma boa recuperação, ele se movimenta, é para estar restrito ao leito, porém ele está constantemente em movimento. Então o que acontece? Há uma descência dessa lesão, dessa cicatriz, dessa ferida. Então o que acontece? Vai ter-se uma outra sutura, porém a região não vai ficar semelhante como a primeira. Esse vídeo eu vou terminar por aqui e aí a gente dá
prosseguimento aos fatores que interferem a cicatrização para não ficar tão longo e extenso, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta, perdoa os erros, às vezes o jeito de falar atrapalha um pouco, tô falando um pouco baixo. Acredito que deu para compreender. É interessante nós sabermos sobre tanto os tipos de lesão quanto a questão da cicatrização, até porque quem vai estar em contato diretamente com o paciente somos nós da enfermagem, então nós que vamos estar avaliando aquela ferida, como está sendo o progresso daquela ferida, se está demorando de cicatrizar, porque tudo isso aí faz com que toda a equipe, ou seja, a equipe multiprofissional, tenha um olhar mais crítico a esse paciente, seja a questão da nutrição, ofertando dietas mais ricas em proteínas para fazer com que esse organismo ele consiga se recuperar melhor, seja na parte médica intervindo com medicamentos, seja na parte da enfermagem, o enfermeiro vendo qual tipo de curativo a ser realizado nessa lesão, e seja a questão também do técnico estar avaliando todo o prosseguimento dessa lesão, tá bom? Qualquer dúvida, repito, manda no grupo. Esse primeiro vídeo eu vou enviar para vocês e eu vou querer o feedback de vocês. Ah, professor, gostei. Ah, professor, o senhor falou muito rápido, o senhor falou muito lento, o senhor explicou algo que eu não entendi. Então, eu vou estar aqui aberto a sugestões, porque a partir da sugestão de vocês, eu vou estar me adaptando, tentando adaptar para fazer com que todos entendam, tá bom?